Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Quantos são felizes com Jesus? Amém? Que bom. Se não estiver feliz com Ele, daí está difícil, né? Se tem alguém que nós podemos nos alegrar é em Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, gratidão tem a ver com reconhecimento. Diga comigo, gratidão tem a ver com reconhecimento. Agora, aqueles que tomaram o café da tarde, assim, que estão um pouco mais reforçados, diga assim, gratidão tem a ver com reconhecimento. Glória a Deus. Então, no Evangelho de João, o apóstolo deixa bem claro aqui, assim, Jesus falando, né? E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Onde é que nós vamos encontrar paz? Em Jesus. Neste mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então, na semana passada, falei um pouco sobre Deus, Ele é bom demais. E todo cristão, ele precisa ter isso claro. Meu irmão, minha irmã, anote, isso é muito importante. Todos nós que nos consideramos cristãos, e sempre, para quem não sabe o que significa cristão, significa pequeno Cristo. Então, todos que se consideram pequeno Cristo, ele tem que ter isso muito claro na vida dele. O que precisa ter claro, pastor? Que Deus, ele é bom e ele não deseja o mal para ninguém. Deus, ele não deseja a maldade, Deus não deseja que ninguém morra, que alguém seja destruído, que alguém tenha lá essas doenças, tudo isso que o mundo vive. Não é a vontade de Deus, tudo isso é consequência da queda do homem, é consequência do pecado. Então, por causa disso, que as pessoas muitas vezes estão vivendo uma situação que não é a vontade de Deus. Então, nós precisamos ter clareza que Deus, ele é bom. Isso precisa ficar muito claro na minha vida. E quanto mais graças saírem do meu coração, mais eu reconheço que Deus é bom demais. Então, se você, pastor, como é que eu posso reconhecer que Deus, ele é bom demais? Isso vai partir de mim e de você, ou seja, quanto mais eu dou graças a Deus, quanto mais gratidão for na minha vida, mais eu vou reconhecer que Deus, ele é bom demais. Você pode prestar atenção, se você conhece uma pessoa que se diz cristão, mas não tem gratidão, essa pessoa não reconhece que Deus é bom. Ele não reconhece. Ele não reconhece. Ele pode viver dentro da igreja, ele pode viver dentro de um ministério, mas ele não reconhece que Deus, ele é bom. Porque a pessoa que reconhece que Deus é bom, flui automaticamente gratidão dessa vida. Gratidão, ouça isso, quanto mais gratidão no meu coração, mais Deus, ele é glorificado na minha vida. Sabe que esses momentos de louvor, de adoração aqui, o desejo é continuar adorando, celebrando, mas eu sei que se eu olhar para trás, talvez 50% ou 70% vai estar cansado e vai sentar. Porque não parte do coração a adoração. Não parte. Ou seja, vai cansar, porque não é algo que flui constantemente na vida dessa pessoa, porque nós estamos adorando, isso é sinal de gratidão, isso é sinal de quanto Deus, ele é bom, por isso a gente adora, por isso a gente celebra. A gente não adora para receber, a gente adora porque recebeu. Então, se ficar mais um pouco, eu vou olhar para trás, 70 talvez estão sentados. Por quê? Porque não flui gratidão, não reconhece que Deus é bom demais. E a pessoa, pastor, não vejo a hora de passar para a ala de cima, ou seja, né, para a eternidade. Pois é, se for pensar na eternidade e ficar adorando o Senhor, imagina, se aqui não tem prazer, lá com certeza. Né? Então, a gratidão, meus irmãos, preste muita atenção nisso, né? Ou seja, né, quanto mais gratidão parte de mim, mais Deus, ele é glorificado. Mais Deus, ele é exaltado. Muito mais. Gratidão por estar vivo. Você já agradeceu a Deus por estar vivo? É. Ah, pastor, eu amo a vida, mas nunca agradece pela vida. Que amor é esse?
Eu acho que não tem nada de amor aí. Gratidão por estar de pé, ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir. Gratidão. Ah, pastor, o que eu vou orar 1 hora? Pastor, meia hora, eu não consigo orar nem 5 minutos. Começa a agradecer. Quando você vai lá, senta lá no bacio, agradece a Deus por poder evacuar bem, sem problema, urinar bem, sem problema, poder dormir, poder levantar. Gratidão. Coisas simples, mas que engrandecem a Deus, que glorificam o nosso Pai. Então, a bondade de Deus em relação à minha vida, ela está clara para mim. Quem fez entre aspas, né, ouviu o que o pastor falou na semana passada como lição da semana, prestar atenção só nessa frase. A bondade dele em relação à minha vida é claro para mim, está claro na minha vida. Porque se não estiver claro sobre a bondade de Deus em relação à minha vida, o que vai ser de mim? E é uma pergunta, meus irmãos, prestem atenção, porque quanto mais a gente vai meditando na palavra, mais o Espírito Santo ele vai te abrindo, ele vai abrindo, né? Vai descortinando algumas coisas aqui. E nesse meditar aqui, ele deixa bem claro, é uma pergunta muito clara, é uma pergunta que eu não posso ter o quê? Dúvida. Você já ouviu várias vezes, esse ano ainda não tanto, mas ano passado, você sabe que a dúvida não vem de Deus. Então, em relação à bondade de Deus sobre a minha vida, eu não posso ter dúvida. Não posso duvidar. Não pode haver dúvida na minha vida. Se houver dúvidas em relação à bondade de Deus sobre mim, é sinal que eu conheço pouco Deus. É sinal de que eu conheço bem pouco Deus. Talvez nada. Se tem dúvida, preste atenção, se tem dúvida em relação à bondade de Deus, em relação à minha vida, é sinal que eu não conheço a Deus. Não tenho conhecimento. É sinal que eu me relaciono pouco com Ele. Tenho pouco ou nada de intimidade com Deus. E nós sabemos que Ele está em nós, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Ele fez. Você pode aplaudir a Deus por isso? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava, Jesus falando, se referindo ao Espírito, né, que mais tarde receberiam os que nele crescem. E até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ele fala para os discípulos, ou seja, né, quem crer em mim. Você crê em Jesus? Pastor, eu creio em Jesus. Então ele deixa bem claro, do seu interior fluirão rios de água viva. Não vai fluir um filete de água viva, não vai fluir gotas, não, vai fluir rios de água viva. E quando Jesus está falando isso, ele deixa bem claro, falando em relação ao Espírito Santo. E os discípulos não tinham recebido ainda. Então, como os discípulos, ou seja, depois eles receberam, nós também recebemos o Espírito Santo. Agora veja que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 33, que diz, esses textos aqui estão relacionados à bondade de Deus, para que as pessoas não tenham dúvida em relação à bondade dele. Veja, que diremos, pois, diante dessas coisas? E se você quiser saber de que coisa que o apóstolo Paulo está falando, veja o contexto que ele está falando. E ele diz assim, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Ah, pastor, o diabo ele é contra mim. Sim, com certeza ele é contra nós. Mas ele se compara a Deus? Ele tem mais poder que Deus? Ele pode mais que Deus? Não. Então, Paulo está dizendo, se Deus ele é por nós, eu preciso entender isso, pastor, mas 2026, mais isso e mais aqui, mas se Deus é por você, você tem que entender isso. Se você crê que Deus ele é por você, quem vai ser contra você? O apóstolo Paulo está deixando muito claro aqui que, em outras palavras, não existe alguém que possa vir contra nós que seja maior do que Deus. Depois ele continua falando aqui, versículo 32, preste atenção, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça
todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Tem algum escolhido de Deus aqui? Não. É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Então aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma grande demonstração do que, pastor? Da bondade de Deus para conosco. Ele está dando uma grande demonstração aqui da bondade de Deus para com a nossa vida. Tem pessoas que elas não entendem a bondade de Deus sobre a vida deles, porque não entendem o que Deus fez por eles. Poderia pregar só sobre essa frase que Deus colocou no meu coração aqui assim: a pessoa que não entende a bondade de Deus sobre a vida dela, é porque ela não entende o que Jesus fez por ele. Quanto mais eu entendo sobre o que Jesus fez por mim, mais eu reconheço a bondade de Deus sobre a minha vida. Por isso a gente faz barulho no louvor. Pastor, mas que igreja barulhenta. Ainda não tem talvez a metade das pessoas aqui assim, mas é todo esse barulho, todo esse negócio, por quê? Porque tem pessoas que reconhecem o que Jesus fez na vida dela. Tem pessoas que reconhecem aqui no nosso. Tem gente que não reconhece, mas tem gente que reconhece. Quanto mais eu reconheço o que Jesus fez na minha vida, mais eu celebro, mais eu exalto, mais eu glorifico, mais eu faço barulho. Pastor, Jesus, Deus precisa de barulho? Não, Ele não precisa de nada. Ele tem 24 anciãos que adoram Ele dia e noite, 24 horas e direto. Então Ele não precisa. Mas é eu que necessito, ou seja, eu preciso extravasar, eu preciso manifestar o que Jesus Ele fez na minha vida. Eu preciso. Não é que Deus ele precisa, Deus não precisa, mas eu preciso. Quanto mais eu reconheço a bondade de Deus sobre a minha vida, mais é sinal que eu entendo o que Jesus fez por mim. Eu entendo o quanto Jesus fez por mim. Eu estava falando com os irmãos antes, não sei se ainda vou chegar lá, mas enfim, você sabe que 80% das pessoas que se dizem cristãs, elas não trazem o dízimo nem oferta na igreja. 80%. É bastante. Isso é sinal do quê? Que ele não reconhece a bondade de Deus sobre a vida dele. Ele não reconhece o que Jesus fez na vida dele. Eu não quero declarar, não quero ser um profeta, mas a gente está vivendo dias que as pessoas, que nós que temos um manual de vida, esse manual está ficando cada vez mais esquecido. Eu não quero declarar, mas talvez pode chegar o momento, ainda antes da trombeta soar, se você estiver carregando, vir entrar com uma Bíblia aqui, talvez os irmãos vão olhar para ti. O que é isso? Talvez vão te criticar, talvez vão te perseguir porque você lê Bíblia, você carrega a Bíblia. Porque o povo que tinha que ler Bíblia, o povo que tinha que entender ou crer na palavra, está deixando cada vez mais ela de lado. Cada vez mais vergonha da Bíblia, cada vez mais vergonha. É mais vergonhoso andar com uma Bíblia do que estar fumando talvez um cigarro de maconha, alguma coisa. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Isso é sinal, ou seja, que as pessoas estão deixando de reconhecer o que Cristo fez na vida dela. Então é muito importante, né? Se eu não entendo bondade de Deus, eu não entendo o que Deus fez por mim. E aí por isso eu fico com medo do amanhã. Medo por quê? Porque eu não entendo que Deus cuida de mim. Eu tenho medo porque a minha casa vai sofrer algum dano, a minha família, por quê? Porque eu não creio que Deus cuida de mim. Eu não creio que Deus cuida dos meus negócios, que Ele cuida da minha saúde, assim por diante. Então é simples da gente entender. Aqui é claro que Deus ele é por nós. Pastor, mas qual é a prova que Deus ele é por nós? Mais um pouquinho. Você quer mais uma prova? A prova é que Ele não poupou o unigênito Filho, ou seja, o único. Ele não poupou por amor a nós. Essa é a prova do amor dele por nós. Essa é a prova do quanto Ele nos ama, que Ele não poupou o único que Ele tinha. E Ele não poupou para entregar para pessoas santas, Ele não entregou para entregar para pessoas justas, Ele não entregou para pessoas perfeitas, não, Ele entregou para pessoas imperfeitas, pessoas que eram inimigas dEle, pessoas que queriam, como eu já falei em alguma mensagem, que se eles pudessem matar Deus, eles matariam Deus. Por essas pessoas, Ele não poupou o Seu Filho. Por essas.
Que se Deus se Deus aparecesse ali, pastor, mas ele apareceu em Jesus. Não, estou deixando outra, né, trazendo Deus agora, que assim, se Deus aparecesse, nós íamos matar Deus. Porque esse inimigo no grego é isso ali, é uma pessoa que tem ódio para matar, ódio para destruir. E Deus, ele não poupou o que ele tinha de melhor para entregar por essas pessoas, não por alguém que merecesse. Não por alguém que tivesse alguma coisa certa na vida dele. Não tinha nada de certo na nossa vida. Então a prova dele, essa é a prova do quanto ele nos ama, a prova do quanto ele se importa conosco. E o apóstolo Paulo, ele fala que Deus, ele deu o seu melhor, ele deixa bem claro, e quanto mais as demais coisas que não tem comparação ao valor do Filho, e ele deixa bem claro, ele nos dará e dará de graça. Então veja, às vezes as pessoas dizem, pastor, mas não sei se Deus quer me dar isso. Meus irmãos, ele já te deu o melhor. Tudo que é abaixo de Jesus é inferior, tudo é inferior. Então se ele deu o que tinha de mais precioso, tudo que é inferior ele dá de graça. Como ele deu também Jesus, que tinha o alto preço. Mas ele deixa muito claro aqui assim, então o Filho, ele é mais valoroso do que qualquer coisa. Se você tem o Filho, se você tem Jesus, você tem aquilo que tem de mais valor. Pastor, mas um carro novo é bom, uma casa nova, tudo pode ser bom, mas não se compara ao valor de Jesus Cristo. E Ele nos deu Jesus Cristo. Então o Filho tem mais valor. E é por isso que a gente não pode ter dúvida em relação à bondade dEle sobre a minha vida. Pois quando o Pai, Ele olha para nós, Ele vê quanto nós somos valorosos para Ele. Você já parou para pensar um pouquinho nisso? Quando Deus, na verdade, Ele está sempre olhando para nós, mas sempre que Ele nos vê alguém de muito valor. A maioria não crê, né? Mas eu vou repetir. Estou bem humorado hoje, no caso. Sempre que Deus, Ele olha para você, Ele vê alguém de muito valor. Muito valor, não é pouco valor. Pastor, mas eu não me vejo, isso é um problema seu. Porque você não tem esse entendimento, mas Ele te vê como uma pessoa de muito valor. Por quê? Porque Ele tinha o que Ele tinha de melhor, Ele deu por você. É por isso que a gente tem valor. Você sabe que se de repente aparecesse aqui um quadro de um pintor famoso, e quem que tem, sei que alguns irmãos têm esses quadros em casa, do Picasso, e quem que é mais ali, aqueles quadros de $1 milhão, assim, pouco mais, né? $1 milhão é pouco ainda, né? Se alguém colocasse um quadro aqui, o que é que essa porcaria está ali? Quem que paga tanto? Quem pode pagar? Como que uma pessoa dá tanto dinheiro por aquele quadro? Você sabe por que uma pessoa dá tanto dinheiro por aquele quadro? Que você talvez não ia dar R$1? Porque ele reconhece o valor daquele quadro. Se descobrissem hoje alguns traços só, de Picasso, em alguma folha que ele começou a fazer lá e não terminou, se descobrissem isso, esses pequenos traços que você não vai dar nada, tem pessoas que vão dar milhões. Por quê? Porque ele sabe o valor daqueles traços. Então, quando Deus ele decidiu dar o melhor que Ele tinha, Ele viu o quanto de valor eu e você nós temos para Ele. Você já escutou algumas vezes, esse cara aqui não merece nem o prato de comida que ele come. Na linguagem humana, mas Deus deu o Filho por ele. Então, quantas pessoas não reconhecem o valor que tem? Então, Deus, Ele vê a obra do Filho na nossa vida. Então, nós que nos unimos a Cristo, nós somos um espírito com Ele. 1 Coríntios 6, versículo 37. E voltando com o apóstolo Paulo fala no versículo 33, e deixa bem claro, é Deus quem os justifica. Quer dizer, é Deus que os torna justos, é Deus que torna aceitáveis para Ele próprio. Quando o apóstolo Paulo ele fala assim, e é Deus que justifica, quer dizer o quê? É Deus que torna próprio, aceitável para Ele mesmo. Deus torna isso, Deus faz isso, é Deus quem justifica. Deus faz aquela pessoa que não vale um prato de comida, faz ser aceitável a Deus. Ele torna aquela pessoa aceitável a Ele. Então agora vamos ali, profeta Isaías, veja que ele fala em relação à bondade de Deus para conosco. Isaías 49, no versículo de número 15, Isaías 49, versículo de número 15, diz assim, haverá mãe
Veja, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja que o profeta ele faz uma pergunta que Deus ainda usando aqui a boca dele, ou seja, pode haver uma mãe que está amamentando o seu bebê. Talvez tenha alguma mãe aqui que amamenta o seu bebê, lá está saindo uma que está amamentando. Então, ou seja, ele está dizendo, pode haver uma mãe que amamenta o seu bebê, se esquecer desse bebê? Em outras palavras, Deus diz, pode. Mesmo que isso aconteça, mas eu jamais vou esquecer de vocês. Mesmo que uma coisa que aos olhos humanos, não, pastor, isso aqui não existe. Deus está dizendo, existe. Tem mãe que pode esquecer, modo de ser assim, tem mãe que mata, tem mãe que faz umas atrocidades com o bebê, mas Deus deixa bem claro, mas eu não esquecerei de você. Isso é mostrar a bondade do quanto Ele ama, quanto Ele nos ama. Agora vamos no Salmo 100, versículo 1 em diante. Salmo 100 diz assim, aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Uma pausa aqui no versículo de número 2. Então o salmista está dizendo, prestem culto ao Senhor com alegria. Sempre que você vai adentrar, o culto ele não está, como é que eu posso dizer, né, fechado nesse local, né? Culto você, em qualquer lugar que você tiver, ou seja, você pode estar levantando uma das mãos, você pode estar cantando, orando, você está prestando um culto a Deus, você está adorando a Deus. E Deus está deixando bem claro, prestem culto a Ele como? Com alegria. Então a igreja, quando a gente se reúne como corpo de Cristo aqui, a gente vem prestar culto, a gente não vem prestar, é oferecer. Então você não vem para receber, você vem para oferecer. Sempre que uma pessoa presta culto, seja a Deus ou seja um demônio, ele está oferecendo aquela entidade. Então quando nós vamos prestar culto a Deus, a gente vem oferecer. E ele diz, prestem culto, ofereçam o culto com alegria. Alegria. Ah, pastor, mas prestem com alegria. É o que ele está dizendo aqui, muito claro, que nesse novo ano, meus amados, a gente possa prestar cultos com alegria, com entendimento, com ânimo. Vou ter que pregar mais sobre isso aqui assim. O povo está desanimado, mas nem começamos o ano, né? Mal começou o ano. Prestem culto com alegria. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, fizemos antes, é um ensaio, um pequeno ensaio, para que a gente possa, cada culto mais, né, prestar esse culto. Pastor, mas eu não estou muito bem, mas não importa como você está. Importante que você está, ou seja, vai prestar culto a Deus, preste com alegria, preste culto com entendimento de quem Ele é, que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós. Preste culto com disposição, com reconhecimento das suas maravilhas a nosso favor. Preste culto, ou seja, com entendimento, porque nós já temos a presença dEle. Ali o salmista está dizendo, quando vocês entrarem, nós não vamos entrar e nem sair mais. Ele já entrou em nós, então onde nós estamos, a presença de Deus, Ele está. Então nós não entramos e nem saímos. Ah, pastor, agora vamos fazer um ritual para entrar deles quando você saiu. Então aqui nós já estamos na sua presença, então preste culto com o entendimento que eu tenho a presença de Deus, né? Precisamos, né, disso ter muito claro, Ele habita em nós, então nós não adoramos, não louvamos, cantamos ou para entrar na presença, nós não entramos, ou seja, nem saímos, porque nós vivemos na presença de Deus. Vivemos, amém? Vivemos, Emmanuel, Deus conosco. Versículo 3, veja, reconheça, meu irmão, minha irmã, reconheça que o Senhor é o seu Deus, reconheça que Ele é o nosso Deus, e Ele nos fez e somos dEle, somos seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Por todas as gerações. Você pode aplaudir a Deus?
Ele está falando, deem graças, dê-lhe graça. Pastor, mas por que eu vou dar graças a Deus? Estou passando por esse perrengue. Dá graça porque você pode, ou seja, você tem acesso a Ele livremente a qualquer instante, qualquer momento. Esse perrengue pode desaparecer em questão de milésimos de segundo. É assim, por isso deem graças a Deus. Ah, por que, pastor, eu tenho que dar graças a Deus? Porque você está vivo. Porque você tem uma família, porque você tem, de repente, tem vários sonhos realizados, dê graças a Deus. Por isso tem que dar, ele deixa bem claro, deem graças, bendigam. Quando o salmista está dizendo bendiga ao Senhor, quer dizer o quê? Fale bem de Deus. Bendizer é falar bem, bendigam, falem bem de Deus. Falem bem de Deus. Pastor, tem gente que fala mal? Tem muita gente que fala mal. E da igreja, lógico, né? Pessoal que fala mal de Deus, porque Deus não me abençoou, porque Deus não me deu, porque Deus não está me ouvindo, porque Deus pode estar dormindo, porque Deus não se importa comigo. Você fala mal. E o salmista está dizendo o quê? Bendigam, falem bem do seu nome. Então que nesse novo ano a gente possa ser pessoas mais gratas a Deus. Gratidão a Deus, gratidão, mais gratidão, falar mais de quão Deus Ele é bom, quanto mais Deus Ele é bom. Então Deus Ele não muda, conforme diz o versículo 5, a fidelidade dEle permanece por todas as gerações. Então Deus não muda em geração Ele permanece fiel, graças a Deus por isso. E no Salmo 136, versículo 1, Salmo 136, versículo de número 1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Leia o Salmo 136 como uma lição da semana. Eu não botei todo o Salmo aqui, porque ele começa do versículo 1 até o final, sempre falando aqui, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sempre o Salmo todo ele está falando de bondade de Deus. Ele está deixando muito claro. Então, ter uma boa impressão de Deus sobre a minha vida, ela faz toda a diferença. Uma boa impressão, para não dizer uma ótima impressão de Deus sobre a minha vida, faz toda a diferença. Então, que nesse novo ano, ou seja, que a gente só está começando, a gente está hoje é dia 18, né? 18, e já tem gente querendo desistir no dia 18 já, imagina, mal começando o ano. Então, ou seja, que nesse novo ano que está começando, mesmo diante das dificuldades ou de problemas que possam surgir ou já surgiram, a gente possa confiar em Deus, descansar em Deus, conforme diz o texto ali que nós lemos no início, ou seja, Ele está sempre cuidando das nossas vidas. Então vai ser um ano poderoso, um ano maravilhoso, porque Deus Ele cuida de nós. Amém? Abraão, ele é um exemplo de alguém que tinha uma boa opinião sobre Deus, ele tinha uma boa impressão sobre Deus. Abraão, o pai da fé, ou seja, ele tinha uma ótima impressão do que Deus representava na vida dele. Veja que ele, vocês, não sei quantos já tiveram a experiência, mas eu creio que ninguém, ele não se desviou da palavra de Deus quando Deus pediu para quê? Para que sacrificasse o seu filho. Veja que, imagine só, você se colocar no lugar de Abraão, quando Deus diz o quê? Entregue, sacrifique o seu filho, aquele que você ama. Porque ele tinha dois, um que era fruto da promessa, o outro era do esforço, ou seja, por não confiar em Deus. Aí vem o Ismael, mas não é de Ismael, Deus deixa bem claro, aquele que você ama, porque se Deus diz, sacrifique o seu filho, ele ia pegar o Ismael, ele não ia pegar o Isaac, ia pegar o Ismael. Porque ele não era fruto da promessa, não era por ele esperar na promessa. Então ele ia pegar o Ismael, mas Deus disse, não, aquele que você ama. Então Abraão, você conhece a história, ele não se desvia. Quem lembra do desviar da palavra? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, quando ele fala para Josué. Então Abraão, ele não se desviou da palavra, Abraão, ele obedece a Deus. Abraão, ele está obedecendo a Deus, mesmo quando Deus peça que sacrifique. Agora Abraão, quando ele sobe, ele está subindo lá com a ferramenta, ou seja, com o cutelo, com a lenha, o filho junto, ele está subindo, mas ele está com uma clareza muito clara. Ele tem clareza sobre o quê? Eu vou subir, eu vou sacrificar, mas o Deus a quem eu estou sacrificando vai ressuscitar esse meu filho e eu vou descer com ele de novo.
Era isso que Abraão, ou seja, Abraão ele tinha esse entendimento muito claro. Mesmo, preste atenção, mesmo sem Abraão enxergar a saída, mesmo que ele sem enxergue a saída, mas ele continuou o quê? Crendo em Deus. Quantas, pastor, eu não enxergo uma saída mais por esse problema. Não precisa enxergar a saída, você só precisa saber quem é Deus na sua vida. Tem muito irmão querendo achar uma saída. Aí Deus, para que quer achar a saída? O que importa a saída para você? Importa a mim. Se você me conhece, ou seja, não precisa se preocupar com a saída dessa dívida, com a saída desse problema, com a saída dessa situação. Deus não está preocupado com a saída, Ele está preocupado, em outras palavras, Ele quer que a gente entenda quem Ele é. Então, mesmo sem enxergar a saída, Abraão, ele faz o quê? Ele segue em frente. Deus pediu para mim fazer, eu vou fazer. Ele não está enxergando a saída, ele crê que Deus pode ressuscitar, mas na mente dele, como que Deus vai fazer isso? Ele não estava sabendo, mas ele segue em frente, ele vai seguindo em frente, mesmo não sabendo, ou seja, mesmo como diz a linguagem humana, não vendo uma luz no fim do túnel, mas ele segue em frente, porque ele tem uma palavra. Ele tem a palavra de Deus. Então Abraão é um exemplo muito claro, né? Muito claro. Ele sobe a montanha com Isaac, Deus já prepara o quê? Sem ele saber a saída, mas Deus já tinha preparado o carneiro. Mas se Deus tivesse falado, não, pode subir tranquilo lá, quando eu ver que tu vai matar, mas já tem um carneiro preparado. Não, Abraão não sabia do carneiro. O carneiro é a figura de Jesus, ou seja, né, Deus já tem preparado o cordeiro, no sentido aqui, era um carneiro, né? Então, que seria oferecido no lugar de Isaac. Então, Jesus disse que nesse mundo a gente ia passar por aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. E nós não podemos esquecer que nós não somos desse mundo. Nós não somos, então, ou seja... Então ele deixa muito claro, né? Então vocês não são desse mundo, vocês são de uma cidadania celestial. Então se nós confiamos que Deus ele é bom demais, a gente vai saber que Ele sempre tem o melhor para a nossa vida, mesmo quando a gente não vê uma saída. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida, amém? Então não importa o tamanho das lutas que a gente vai ter, de repente já temos, né? Que temos que passar durante esse ano, o Senhor é maior do que todas elas. O Senhor é maior. Voltando a Isaías, haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então nós precisamos, e nós podemos viver com confiança e alegria cada dia deste ano. Então, quando eu tenho uma boa opinião sobre Deus, eu confio no seu cuidado e eu vivo na paz. Ele deixa bem claro, eu falo isso, Jesus está falando, voltando a João 16, eu falo essas coisas para que vocês encontrem paz. Em mim vocês tenham paz. Então Jesus está dizendo, eu estou falando isso para vocês, para que vocês entendam, que é em mim que vocês vão ter paz. É em mim. Eu não sei tudo que vem pela frente de 2026. Se for olhar humanamente, tempestade é grande, mas Jesus já falou lá atrás, eu estou falando essas coisas para que vocês tenham ânimo e em mim vocês tenham paz. Em mim, é em Jesus. Pastor, como que eu gostaria de ter mais paz? Viver em paz. Quando eu tenho um bom entendimento sobre quem Deus ele é para mim, logo eu vou desfrutar da paz. É simples. Às vezes as pessoas, pastor, eu quero paz. Ora por paz, me dá paz. Quando eu tenho mais entendimento da bondade de Deus sobre a minha vida, mais eu vou desfrutar da paz. Amém? Então eu preciso ter bem claro, eu preciso declarar, fazer uma declaração, né? Eu escolho, eu preciso de uma decisão minha, eu devo decidir pensar bem de Deus. Tome uma decisão quando você, antes de sair desse lugar, né? Comece a pensar bem de Deus em relação à sua vida. É um posicionamento. Que Deus ele tem algo, num sentido assim, Deus ele não quer o teu mal. Deus não tem prazer que você sofra. Ele quer o bem para a sua vida. Mas você precisa confessar isso. Mesmo diante das dificuldades, eu preciso confiar, decidir confiar no seu amor, no seu cuidado. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então Deus fala que a provisão na palavra dele para aqueles que recebem ela pela
fé. Para a gente encerrar, e a fé, ela vem por se ouvir a mensagem de Cristo. Então, aqueles que recebem a palavra de Deus pela fé, como um alimento, como saúde, como segurança, restauração, produz alegria, convicção sempre. Cada palavra que você recebe, você está recebendo, né? Em cada culto, cada celebração, você recebe a palavra. Deus fala com você quando você estiver lá meditando na palavra. Cada palavra que você vai receber como fé, meus irmãos, preste atenção, você recebe como um alimento para a sua vida. Você recebe como saúde para a sua vida. Recebe. Você recebe, ou seja, como uma provisão para a tua casa, para a tua família. Pastor, eu não estou entendendo muito bem essa palavra, mas eu recebo pela fé. Quando você recebe a palavra dele pela fé, você está recebendo provisão. Eu tenho falado sobre isso. A fé, a palavra que sai da boca de Deus, ela sai carregada de provisão. Provisão, o que mais as pessoas querem, provisão, mas dela não recebe a palavra pela fé. Então, se ela não recebe a palavra pela fé, ela vai deixar de desfrutar a provisão. Então, nós precisamos prestar muita atenção, ou seja, que a palavra de Deus, a fé, ela vem por se ouvir a mensagem de Cristo. E sempre que eu recebo a palavra de Deus pela fé, como alimento, como saúde, como segurança, restauração, na minha vida, isso vai produzir alegria e vai gerar convicção, que vai gerar uma transformação na nossa vida. E essa transformação é o próximo capítulo. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Deus, Ele é bom demais. E sempre a gratidão, ela vai fazer com que eu reconheça a sua bondade. Quanto mais eu reconhecer, ou seja, o quanto Deus ele é bom, ou seja, mais uma pessoa grata eu serei. Gratidão, gratidão, gratidão. Quanto mais grato você vai ver quanto a sua vida vai ser diferente. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos por um instante. Se você recebeu, se Deus ministrou na sua vida alguma coisa. Pastor, peguei só uma palavra só. Tá bom, tá ótimo. Peguei uma frase, peguei um versículo que Deus falou comigo. Seja grato. Tenha esse momento de gratidão a Deus. Tenha esse momento para agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor. Tenha esse momento, abra a sua boca. Você não vai falar para o seu irmão, para a sua irmã, você vai falar para Deus, em espírito, em verdade. Fale o quanto Ele é bom na sua vida, fale o quanto Ele tem sido bom na sua casa. Independente das circunstâncias, Deus Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Deus Ele é bom, Deus Ele é bom. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado porque a gratidão, Pai, é uma forma de nós reconhecermos o quanto Deus, quanto o Senhor tem sido bom, Pai. E não tem sido agora, Pai, não é desses dias que o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido bom, o Senhor é bom de eternidade em eternidade, Papai. Sempre, 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 sempre. O homem sempre que é o culpado de não receber, de não reconhecer e de nem conhecer a bondade do Senhor. Muitos se negam a conhecer. Mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos o quanto o Senhor é bom, Papai. O quanto o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor entregou o que o Senhor tinha de mais valor. O Senhor entregou aquele que tinha mais valor para o Senhor, Pai. Nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum arcanjo, nenhum ancião, Papai, nenhum ser celestial tinha mais valor. O Senhor deu o Filho. O Senhor entregou o Filho por amor a cada um de nós. Senhor, que nós possamos entender, que nós possamos, não com nossa mente, mas permitir-nos, ó Pai, ser ensinados pelo Senhor, sobre essa grandeza que o Senhor manifestou sobre as nossas vidas, nos dando Jesus, entregando Jesus,
para morrer no nosso lugar, para nos salvar, para nos perdoar, para nos justificar, para não somente isso, mas nos capacitou para reinar juntamente com Jesus. Por isso nós somos gratos ao Senhor, papai. Louvado, exaltado seja o teu santo nome, ó Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Da gratidão dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.